Uma das perguntas que eu queria fazer, sei que és aluna do Grupo Inquietos do Olhar de Fotografia, é o que é que sentes quando fotografas as mais diversas situações? Olha, eu gostava de primeiro fazer um parênteses, que é a minha evolução como pessoa na fotografia. Eu sempre gostei de tirar fotografia, mas o que eu fazia era um registro. E passei do registro para a narrativa. E o que é que eu sinto é assim, sabes, tal como ao pintor, para o pintor, digamos, a mão e o pincel são a extensão da alma, para mim, enquanto fotógrafa, a lente é a extensão da minha alma. E quando eu falo da narrativa é no sentido que eu passei a construir uma história. Gostava de te perguntar ainda se a fotografia tem constituído algum tempero na tua vida. Muito, um tempero muito grande, porque sabes, eu passei a olhar a realidade de uma forma diferente. Eu sempre fui uma pessoa deslumbrada pela imagem, mas eu agora quando olho uma paisagem, um objeto, o meu olhar é diferente porque eu procuro ver uma história e encontro naquele simples objeto muito mais significado do que antigamente. Digamos que eu passei a escrever a realidade, quer exteriormente, quer na minha alma, de uma forma mais profunda e efetiva. Já agora só mais uma pergunta para terminar. O que é que tu sentes quando alguém aprecia uma tua fotografia ou até te pede essa fotografia? Olha, para mim é altamente gratificante, porque quer dizer que aquela pessoa que está a apreciar a minha fotografia conseguiu pelo menos perceber algum sentido do que eu dava à fotografia, ou se não o meu sentido, conseguiu tirar o seu próprio sentido. E eu acho que é muito mais importante, se calhar, o que quem observa retira da fotografia do que o quis transmitir. Ou seja, esta multiplicidade, esta vertente complexa que é uma imagem, não é? Uma coisa é a imagem que eu vejo, outra coisa é a imagem que o outro consegue ver a partir da imagem que eu vi. Portanto, isso para mim é muito gratificante. Ok, obrigado Isabel pela tua informação. Eu gostava de lhe perguntar qual é a sua opinião sobre o trabalho e o contacto que tem tido com este grupo da fotografia, o Inquietos do Olhar. Ora bem, primeiro que tudo há que incluir uma atividade destas naquilo que é a atmosfera M e a Rutis, o conjunto de pessoas que aqui vive, o conjunto de atividades que se faz, e a maneira como as pessoas se divertem, digamos, é o termo, é divertir. Depois vêm as atividades que as estimulam para fazerem coisas que as ocupam, que as entretêm. Gostava agora de saber o que é que pensas desta instalação que aqui está feita, se isto te surpreendeu, o que é que pensas das pessoas e do grupo enquanto intervenientes num projeto destes? Eu acho que é importante haver projetos deste calibre que englobem toda uma comunidade estudantil, entre aspas. É bom sinal haver estas partilhas. Numa altura em que infelizmente somos atacados todos os dias a nível de mídia, Facebooks, todas essas coisas com imagens de tudo e de todos, e que realmente a imagem, é aquilo que o António estava a dizer, a imagem deixou de ser a fotografia, apesar das pessoas se iludirem e dizerem que são fotografias, mas não. Banalizaram uma arte que infelizmente nunca foi compreendida, foi sempre uma arte menor, que eu refuto, obviamente, não rotulo, mas refuto. E a fotografia, muito pelo contrário, eu acho que é uma arte maior, é uma arte que pode ser algo de documental.
e vejamos os casos de todos os desaparecimentos que há no mundo, o mais recente Notre Dame, não é? E quem tem fotografado, independentemente de ser uma fotografia com uma excelente imagem ou não, mas que é importante para um futuro haver alguém que tenha fotografado o antes. Aproveitando essas tuas palavras. Essa partilha, acho que é muito importante, essa partilha de trazer pessoas, de as fazer partilhar as suas artes, os seus medos, as suas angústias, os seus amores, a sua arte. E que no fundo se depois revela nesta exposição, que eu acho muito importante. Muito obrigado, Luís, pelas tuas palavras. Obrigado. Gostava de perguntar, no âmbito deste projeto e deste grupo do Inquietos do Olhar, o que é que tu tens sentido quando fazes fotografias? O que é que te inspira a fotografia? Bom, eu tenho uma grande limitação perante os meus colegas. Não tenho veia artística nenhuma. Eu sou interessado na parte técnica da fotografia. Portanto, tudo quanto é o controle da luz, o controle da exposição, velocidades, etc., é a parte que me interessa. Menos a parte artística. Eu noto que os meus colegas, a maioria deles pelo menos, têm muito essa veia artística afinada. Eu não tenho. Portanto... Mas posso perguntar, sentes que de alguma maneira começaste a desenvolver a veia artística? Sinto, até pelo contágio, pelo contacto, não é? Outra coisa que queria perguntar, essa fotografia e este contacto com o grupo e esta partilha feita entre todas tem constituído algum tempero novo na tua vida? Tem, de certo modo, pelo menos já me induziu a cada vez que saio para a rua, não me esqueço da máquina fotográfica, anda sempre aqui no bolso do casaco, é o telemóvel, como sabe. E sempre que posso lembro-me de registar momentos que de outra maneira, se eu não estivesse sensibilizado para a fotografia, não me lembraria de os registar. Pronto, e agora uma última questão. O que é que sentes quando alguém aprecia uma tua fotografia ou até te pede essa fotografia? Sinto um orgulho, isso é verdade. Apesar de não ser o meu interesse principal divulgar as minhas fotografias, não quero fazer vida disto, não é? Mas sinto um certo orgulho quando alguém aponta a fotografia. Mesmo Obrigado. Que só seja apontar. Não Obrigado, Alcino. Obrigado pelo teu testemunho. Muito obrigado. Boa tarde, António. Gostava de fazer uma pergunta inicial já. Qual é o balanço que fazes do teu trabalho neste tempo com o grupo Inquietos do Olhar? Eu faço um balanço francamente positivo. Eu fui desafiado a entrar por áreas, caminhos, rumos de interpretação que não eram necessariamente os meus e, portanto, isso foi um desafio enorme. Por outro lado, penso, e de alguma forma tenho confirmado isso, tendo conseguido desafiá-los a eles a pôr o pé fora da zona de conforto e a experienciarem outras situações. Outra questão que te queria pôr, o que é que tu podes dizer em termos também aconselhar para o futuro destes teus amigos, ao fim e ao cabo são amigos, ou para outros que queiram fazer fotografia? Que conselhos é que tu darias que achas importante? Primeiro, pensar a fotografia não só apenas resumido ao olhar, mas à parte sensorial toda. Portanto, pensar que uma fotografia nasce de uma emoção, passa por uma ideia, depois a seguir uma visualização e depois é composição. Portanto, desafiava-os a não deixarem de acreditar que vale a pena olhar o mundo de outra forma e não se esvaziarem da parte humana. Todos nós temos um sensor. Agora, a própria sociedade e o mundo moderno têm vindo a intoxicar o sensor. Cabe-nos a nós remover essa parte tóxica e despertar para aquilo que é belo, porque o mundo é belo e o ser humano, acima de tudo, as pessoas primeiro valem a pena. Muito obrigado, António, pelas tuas palavras.